Amém, igreja, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, amém. Que alegria poder ver tudo que esses jovens têm vivido durante esses dias. Ontem também eu estava lá na cidade de Bahia, também, ontem sábado, né, hoje é domingo. Ministrando também lá no encontro com Deus também de mulheres e moças e vi Deus fazendo grandes coisas naquele lugar. E durante toda essa semana eu pensando, meu Deus, o que o Senhor quer falar para essa igreja? Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Senhor, e aquele Senhor, me ajuda. E aí ontem, quando eu estava aqui no encontro dos rapazes, ministrei lá de dia e de noite eu vim para cá. E Deus, Ele abriu os meus olhos e eu olhei em volta de tudo que estava acontecendo aqui. E o Senhor dizia assim para mim: eu estou levantando uma nova geração. E, irmãos, o meu coração se encheu de alegria e eu corri, anotei e comecei a orar com relação a isso e dormi à noite pensando nessa frase: eu estou levantando uma nova geração. E aí o Senhor me deu esse tema, que é o legado familiar que nós precisamos construir para que essa geração de fato se levante, se consolide e permaneça no Senhor. Existe uma responsabilidade que é nossa, daqueles que vieram primeiro, daqueles que estão na frente, que estão caminhando há mais tempo, de olhar para esses jovens, tanto rapazes quanto moças, de olhar para as crianças, que muitos dos rapazes que estavam aqui foram crianças nessa igreja e estão crescendo, não só em estatura, mas também em conhecimento, e conhecimento da verdade de Deus, que é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura e a verdade que ainda vai nos levar para o céu. Diga amém? Fique de pé no nome de Jesus. Vá abrindo sua Bíblia aí no Salmo 145. Esse salmo de louvor do rei Davi, a qual ele escreveu, para que possamos estar aqui hoje, ouvindo, falando sobre ele. E vamos ler todos juntos, amém? Quem achou diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. A mídia também vai projetar aqui. Mas vamos começar lendo esse salmo. E você acompanha aí no seu smartphone, na sua Bíblia. Mas acompanhe no nome de Jesus. Diz assim: eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. E a cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor e muito digno para ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra, e declararão os teus poderosos atos. Eu falarei da gloriosa honra da tua majestade e das suas maravilhosas obras. E os homens falarão da força dos teus terríveis atos, e eu declararei a tua grandeza. Eles proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. O Senhor é gracioso, é cheio de compaixão, é tardio para se irar e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. E eles falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o teu poder, para fazer conhecidos aos filhos dos homens os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do seu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura através de todas as gerações. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos aqueles que estiverem curvados. Os olhos de todos esperam em ti,
e tu lhe dás o seu alimento na devida temporada. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todo o vivente. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem, e Ele também ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor preserva todos aqueles que amam, mas todos os perversos Ele destruirá. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne bendiga o seu santo nome, para sempre e sempre. Pai de amor, no nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, como é bom poder ouvir os grandes feitos que o Senhor tem feito através de nós e em nós. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem mudado vidas, tem mudado histórias. Senhor, fala conosco nessa noite. Conclua a tua boa obra através da tua palavra. E que essa semente caia no melhor terreno do nosso coração. Aquele que vai frutificar. E aquele que vai dar de comer a outras pessoas. Senhor, que todo inimigo da tua palavra, Senhor, não tenha força nessa noite. Toda distração, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, nós mandamos embora desse lugar. Aqui, que só haja anjos ministradores da tua palavra revelada sobre nós. No nome poderoso de Jesus. E todo mundo vai dizer? Amém. Pode sentar. Se não for, vai ser. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte pela palavra de Deus? Irmãos, eu não precisava nem falar mais nada. O que foi dito aqui e o que esse texto fala para nós já é o suficiente. Mas o Senhor me conduziu a entender sobre algumas coisas sobre esse Salmo 145. E eu fui pesquisar sobre esse salmo, entender para quem ele foi escrito, em que tempo ele foi escrito. E aonde eu poderia encaixar nessa palavra, nessa frase que o Senhor me deu. Que Ele estava levantando uma nova geração. E aí eu pensando, o Senhor me fez lembrar do verso 4. Que dizia assim: uma geração louvará as tuas obras a outra, e declararão os teus poderosos atos. E isso me fez entender que para essa geração poder louvar o nome do Senhor, a geração que veio na frente precisa ensinar, precisa falar, precisa demonstrar, precisa mostrar, através de atos, através de palavras, aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo em nós e através de nós. Diga amém. E esse Salmo 45, ele é considerado a maior obra-prima de todos os livros, de todos os versos. Na tradição judaica, ele é tão central, ele é tão precioso, que ele serve como base para uma oração que os judeus recitam 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia eles oram esse texto e tem gravado na sua mente e no seu coração. Ele tem um significado muito importante, aonde diz que felizes são, bem-aventurados são, plenamente felizes são aqueles. Esse texto ele nos leva. Teologicamente ele não é apenas um poema de adoração, ele é uma declaração estruturada sobre o caráter de Deus, sobre o seu governo e sobre a resposta correta que nós, criação, precisamos dar a Ele.
Lendo esse poema, irmãos, eu li várias e várias vezes. Eu comecei a entender a grandeza de um Deus todo-poderoso, que olhou para nós, que não éramos nada, que não servíamos para absolutamente nada, e transformou a nossa vida, nos dando autoridade, mudando o nosso caráter, transformando a nossa identidade e nos levando a lugares que nenhum de nós imaginaríamos que um dia chegaríamos. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode transformar as nossas vidas. E sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Era que isso não podia parar só em mim. Isso não pode parar só em você. A gente não pode ficar parado achando que o que estamos vivendo aqui é o suficiente para nós. Afinal, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos fez falar em línguas, Ele nos fez ter visões espirituais. E achar que isso é o suficiente para nós. As gerações seguintes precisam conhecer e ter as suas próprias experiências com Deus. Isso não pode parar só em mim. E isso não pode parar só em você. Quando você lê esse Salmo 145, você entende que existe aqui uma memória histórica onde Deus ele se revelou no tempo, aonde ele se revelou na história, aonde existe um conhecimento de quem ele é e que precisa ser transmitido como um legado comunitário. O louvor de hoje, a palavra de hoje, é sustentado por aquilo que Deus fez no passado, mas para trazer à memória aquilo que Deus irá fazer a partir de agora em nós e através de nós. E isso não pode permanecer somente nas quatro paredes, somente na nossa vida. Olhando para tudo isso, olhando para tudo que foi falado, pensando em todos esses encontros, em tudo que Deus fez aqui na cidade de Bahia, fez também nas outras igrejas. Nós precisamos entender que algo precisa sustentar a nossa fé. E é isso que esse salmista está falando. A fé bíblica, irmãos, não sobrevive apenas em uma única época. A fé não sobrevive através de um único indivíduo. A fé só vai ser fortalecida quando todos nós estivermos caminhando em um único propósito, sendo guiados pela palavra de Deus, obedecendo à voz de Deus e entendendo que esse legado, que essa geração não pode parar em nós, precisa ser transmitida através de gerações em gerações, dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos anciãos. Todos precisam ouvir o Evangelho de Deus através de nós. Diga amém. E isso, irmãos, Deus me deu 3 pontos. E começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E o primeiro ponto é essa corrente de transmissão, é essa passagem de bastão. É o legado que eu deixo para quem vem depois de mim. Deus, Ele sempre escolheu se revelar através da palavra. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus se revelando. Através de ações, através de decisões, através das criações. Você sempre vai ver Deus se revelando através da história. Você viu lá Deus libertando o povo do Egito. Você viu lá Deus abrindo o mar, sustentando aquele povo no deserto. Você viu uma geração inteira morrer na promessa que Deus havia entregado. Mas você também viu uma geração sendo levantada para viver a promessa lá na terra prometida. Se uma geração parar para contar as histórias,
a próxima geração vai ter o que lembrar, vai ter o que falar, vai ter o que ensinar. Então existe uma responsabilidade, é um bastão de responsabilidade sobre nós, que estamos ouvindo a palavra de Deus, nos cultos, nas células, através da lei de fora, irmãos. Mas principalmente para os de dentro da nossa casa. Hoje é culto da família. Nós cantamos aqui sobre família, sobre eu e minha casa vamos servir ao Senhor, sobre que Deus Ele vai transformar, Ele pode transformar. Nós cantamos aqui sobre isso. E essa é uma forma de Deus também se revelar. Irmãos, a próxima geração precisa se lembrar de uma forma barulhenta, de uma forma contagiante, aquilo que Deus fez nas nossas vidas. O louvor que nós levantamos para Deus, o anúncio da palavra de Deus, o falar, o contar, o publicar abundantemente a bondade e a justiça de um Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado e nos levou para a sua maravilhosa luz. Existe um legado, uma responsabilidade sobre as nossas mãos. E nós não podemos negligenciar. Nós não podemos deixar de ensinar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que Deus pode mudar a nossa história. É como uma água abundante, é como uma fonte que jorra. É essa forma contagiante que eu preciso que você entenda, que a sua vida precisa manifestar a partir de hoje. É essa alegria no compartilhar da palavra, é essa alegria que nós temos em servir a um Deus que pega homens, mulheres, jovens e crianças, tira do lamaçal do pecado, limpa e muda a história. Se você parar para lembrar quem você era, irmãos, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, da onde você veio, aonde o Senhor te tirou, qual era a sujeira que estava sobre você, aí Deus vem, te limpa, te encontra. Primeiro Ele te encontra, te atrai com as suas cordas de amor, te limpa. E você quer ficar com isso só para você? A geração futura precisa ouvir hoje o que Deus tem feito na sua vida. Assim como nós ouvimos o que Deus fez na vida dos nossos antepassados. Então essa nova geração precisa, irmãos, aprender a amar a Deus. Não por obrigação. Não por teologia, não por teoria. Nada disso, mas porque viu a geração anterior se enchendo de gratidão e falando do amor de Deus. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Lá em Josué 4, 1 ao 7, diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com você para o local onde forem passar a noite. E assim Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os teus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras?
respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Qual é a pedra que você tem carregado hoje que serve de memória para os seus filhos poderem caminhar? Qual é o legado que você tem caminhado hoje que os seus filhos olham e desejam estar? Qual memorial você tem levantado diante de Deus? Essas pedras, irmãos, é o testemunho. É o testemunho que nós precisamos carregar nos nossos ombros, para que a geração futura veja e entenda que Deus faz. Que Deus faz. Deus, Ele cria cenários visuais na história, para que a geração presente tenha a oportunidade de contar o milagre para a próxima. Você está entendendo que existe uma responsabilidade sobre a sua mão? Ele escolheu aqui 12 cabeças de tribo. E eu estou falando aqui para os cabeças de tribo das famílias aqui nessa noite. Para os chefes das famílias, para os homens que o Senhor tem levantado. Qual é a pedra que você está carregando? Qual é o legado que você está deixando? Você é um ótimo trabalhador. Você trabalha muito, você traz o sustento para a sua casa. Sua família não passa necessidade. Ótimo. Mas a sua família não precisa só disso. Ela precisa do homem de Deus, dando direção e ensinando a palavra e o evangelho de Cristo. E esse é o nosso segundo ponto. Oh, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. A linha de fé começa na família. No Novo Testamento, nós vemos o cumprimento perfeito dessa teologia na vida de um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo, ele escreve a ele, destacando de onde veio aquela força espiritual. Está lá em 2 Timóteo 1,5, que diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Aqui, irmãos, nós temos 3 gerações conectadas. Nós vemos a avó Lóide, a mãe Eunice e o jovem Timóteo. A fé não nasceu ali no jovem Timóteo. Nasceu na sua avó. E foi cultivada. E foi transmitida através de um testemunho diário dentro da sua casa. Muitos de nós, irmãos, somos muito bons em falar do evangelho para os outros lá fora. Muitos de nós somos muito bons em trabalho. Muitos de nós somos muito bons em sentar, em aconselhar, em orar pelos outros. Nós discipulamos, nós consolidamos. Mas quando nós entramos dentro da nossa casa, quando nós nos deparamos num lugar seguro, lugar que a gente pode ser quem a gente é, nós esquecemos de que precisamos fazer tudo isso também dentro da nossa casa. Às vezes a gente até acha que o fato dos nossos filhos nos acompanharem em tudo isso, nos acompanhar nos discipulados, nos acompanhar nos cultos, nas consolidações, é o suficiente. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos nesse lugar seguro, nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos passivos. Nós
não queremos gastar tempo, nem muito menos investir na vida espiritual dos nossos filhos ou daqueles que estão conosco dentro da nossa casa. Porque talvez você não possa ter filho, mas você tem uma esposa. Talvez você não tenha esposa nem esposo, mas você tem pais, você tem irmãos dentro da sua casa. Mas é muito bom a gente falar lá fora, para quem não conhece realmente. Mas quando nós estamos dentro de casa, nós não temos a coragem de investir tempo, nem de investir nada na capacitação da vida espiritual dos nossos filhos ou daqueles que nos cercam. Às vezes nós somos muito bons em trabalhar. Saímos às 6 da manhã e voltamos às 23h59. De segunda a segunda, sem parar. Porque olhamos que precisamos de dinheiro, afinal nós temos uma casa para sustentar, nós temos um filho para sustentar, ou uma esposa para sustentar, ou até a sua própria vida para sustentar, e esquecemos que nem só de pão viverá o homem. Não é só o financeiro que o homem precisa viver. O homem precisa viver da bondade, da misericórdia de Deus e precisa ensinar isso. Precisa direcionar a sua esposa. Precisa gastar tempo com os seus filhos para ensinar que Deus é bom. Que Deus opera milagres. Para ensinar lá na Bíblia que Deus deu força a um menininho para matar um gigante. Mas a gente quer confiar na igreja, nos tios da célula, nos tios da sala kids, já é o suficiente. E achamos que só isso já está bom. É sua responsabilidade direcionar os seus filhos ao caminho que eles não irão se desviar quando crescerem. É nossa responsabilidade. Ao invés de trazer à memória aquilo que vai dar esperança a eles, nós trazemos um peso, nós trazemos uma responsabilidade que não convém a eles agora. E aí no final, ao invés da gente amar, ao invés deles amarem, na verdade, ao invés deles desejarem esse ministério, desejarem Jesus, eles passam a rejeitar, a endurecer o coração. Sabe por quê? Porque ele olha para o pai, olha para a mãe, vê tanto zelo com os outros de fora e esquece de zelar por eles dentro de casa. E esquecem de amar eles dentro de casa, de parar para ouvir, de entender o que eles estão passando. E nós cuidamos de crianças entrando em depressão, se sentindo sozinha dentro da própria casa, aonde o pai e a mãe é tão bom, oh Jesus, lá fora, mas dentro de casa é passivo, dentro de casa é cansado, a casa está se acabando, a mulher está se acabando, os filhos estão se acabando, mas o que importa é o que estão vendo lá fora. E essa palavra, irmãos, é tão dura para você quanto para mim também. E às vezes você está falando isso, é para quem é casado. Não, isso é para todos nós. Porque todos nós somos cercados de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa ouvir o nosso testemunho e que precisa seguir aquilo que a gente fala, sendo a palavra do Senhor. Diga misericórdia. E quando foi a última vez que você parou para ouvir alguém dentro da sua casa? É difícil, né? A mulher fala demais, o menino tagarela demais. Você está com a mente cansada, você trabalhou demais. Quando foi a última vez que você parou para orar com seus filhos? Quando foi a última vez que você parou para compartilhar das histórias que Deus deixou para nós através da sua palavra? Quando foi a última vez que você discipulou o seu filho? Ou que você discipulou o seu irmão?
Ou que você ajudou os seus pais a entender a verdade do Evangelho? Quando foi a última vez? Irmãos, nós não podemos perder a conexão com os nossos filhos, com a nossa família. Irmãos, nós não podemos permitir que eles percam a conexão deles com Deus. Sabe o que tem acontecido? Sabe quem está discipulando teu filho? A internet. É os passinhos, é as historinhas, é os personagens que através das cores e do jeito legal de falar tem discipulado essa geração e levado cada vez para mais longe da presença de Deus. Irmãos, Salmo 145:4 diz que uma geração louvará as tuas obras, a outra, e a declaração dos teus poderosos atos. Uma geração levará a outra. Nós vamos levar a outra geração o caminho que eles devem andar. E esse é o nosso terceiro ponto. Essa transmissão de fé precisa ser diariamente. Após ordenar que o povo ame a Deus de todo o coração, lá em Deuteronômio 6, do 3 ao 7, Moisés, ele nos instrui a algo. Ele diz assim hoje para a Igreja Evangélica Nova Aliança Ágape, aqui no Valentina de Figueiredo, em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil. Ele diz para você, igreja: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde emana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça a igreja. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O Senhor está dizendo: ensina o teu filho em todos os momentos. É a forma de falar, é a forma de tratar, é o proceder, é o caráter, é a educação e a palavra de Deus. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É sentado, é deitado, é em pé, é lavando a louça, é passando a roupa, é na hora que vem do almoço, que vem para almoçar em casa, é quando pega o menino na escola, é quando leva o menino na escola. A gente vive correndo de um lado para o outro e o menino correndo junto com a gente, e a gente não para olhar e observar as necessidades que ele precisa. A nossa atenção, o nosso olhar, o nosso ouvido. A transmissão da fé não é um evento isolado, não é uma aula semanal. Ela acontece diariamente. É um estilo de vida de uma geração que educa a outra geração. Lá em Joel 1, do 1 ao 3, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados?
contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Existe uma responsabilidade na nossa mão. Deus deixou para nós. E eu aprendo com isso, irmãos, que nós precisamos parar de perder tempo, porque o diabo não perde tempo em nos cercar e tentar nos levar para o inferno. O diabo não perde tempo em cercar os nossos filhos, em cercar os nossos pais. Ele não perde tempo. O diabo é o maior missionário que existe. Todo tempo ele está tentando arrebatar as pessoas para o inferno. E nós precisamos parar de perder tempo. Parar de trabalhar demais. Parar de negociar o tempo precioso que nós temos, que já é tão pouco, com as distrações que o mundo tem tentado implantar dentro de nós. E eu não preciso falar para você que distrações são essas, você sabe. Você sabe em quem você tem se distraído, em que você tem se distraído. Você sabe o que você tem deixado de falar. Você sabe o que você tem deixado de viver. Você sabe o que você tem deixado de ensinar. E eu não estou falando aqui para você parar de trabalhar não, irmãos. Eu estou dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus, quando criou todas as coisas, no 7º dia Ele descansou. E esse descanso não é para você ficar o tempo todo parado, deitado, dormindo, ou na Netflix, ou no celular, nos jogos. Ei, mulher, me deixe que é o meu tempo agora. Não. É para você gastar o seu tempo com aquilo que é precioso para Deus. E precioso para Deus são os filhos e filhas que Ele nos entregou. Por falar nisso, por favor, peça para descer as crianças. Porque nesse final eu quero orar. Quero que você esteja com seu filho do lado, orando por ele. E talvez, se você não tem a sua família aqui, você vai se juntar com alguém. Não agora, mas já já. O que nós vivemos hoje com Deus não nos pertence apenas. Pertence também aos nossos netos. Pertencem também aos nossos bisnetos, que ainda às vezes nem nasceram. Irmãos, Deus Ele não tem netos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós diante de Deus somos iguais. Ele nos olha de forma igual. E nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos que cada geração ensine a outra geração a ter as suas próprias experiências com Deus. Engraçado que hoje nós estávamos conversando, eu conversando com algumas pessoas, e eu falando, né, aquilo que Deus tinha feito e tal, e a gente compartilhando ali na mesa. E eu comecei a me lembrar daquilo que Deus tinha feito. E o que eu estava fazendo com aquilo que Deus tinha feito. Eu comecei a pensar, a me lembrar das boas coisas que o Senhor fez. E comecei a me envergonhar, irmãos. Me envergonhar. Por aquilo que Deus confiou na minha mão e eu não estava fazendo. Às vezes não é subir aqui e pregar para vocês. Às vezes é só olhar para o seu filho e orar por ele. Às vezes é só olhar para uma pessoa que está precisando de Jesus e falar assim: eu vou orar por você, deixa eu orar por você. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é a presença de Deus, e é isso que eu te dou. Mas a gente quer viver correndo de um lado para o outro, esquecendo quão precioso Deus é. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Você está só perdendo tempo e esquecendo que Ele está voltando. Algo que eu pensei hoje durante esse dia foi justamente isso.
Nós andamos tão distraídos, Jesus está voltando e a gente está distraído. E se Ele voltasse hoje, irmão? E se Ele voltasse agora? Se Ele olhasse para você e falasse: meu filho, o que tu tem na tua mão para me entregar? O que foi que tu fez com aquilo que eu fiz contigo? O que foi que tu falou? Quem foi que você trouxe para minha maravilhosa luz? A nossa família precisa estar guardada debaixo das asas de quem a criou. E é nossa responsabilidade interceder, cuidar, amar. Vá ficando de pé no seu lugar. Interceder, amar, cuidar, orar, zelar, guardar, ajudar, ouvir, ensinar, contar as boas novas daquilo que Deus tem feito. Nós precisamos nos lembrar, nós somos muito bons em esquecer, né? Muito bons em esquecer. A minha oração é que todos os rapazes que estiveram aqui, todas as moças, todos os homens, todas as mulheres, não se esqueçam daquilo que Deus fez nesses 3 dias. Porque às vezes nós somos muito fáceis de nos distrair, de nos esquecer, de nos desviar do caminho, da direção que o Senhor nos ensinou. Irmãos, existe um mapa. Existe um mapa. Esse mapa, nós encontramos a verdade do Deus Todo-Poderoso. E é nossa missão entregar para a próxima geração as histórias que Deus fez através da sua palavra e através das nossas vidas. Salmo 145, 17 diz que o Senhor é justo, irmãos. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele é bondoso em tudo que Ele faz. O Senhor, Ele está perto de nós, de todos os que invocam, de todos os que o chamam com sinceridade. O Senhor cuida de todos, irmãos. Todos aqueles que o amam. Os nossos lábios precisam louvar ao Senhor. Os nossos lábios precisam bendizer ao Senhor todos os dias, para sempre e sempre. Para nós, não. Para que a nossa geração, os filhos dos nossos filhos, contem a bondade e a misericórdia de Deus. A história da Bíblia ainda não se encerrou, ela continua se escrevendo comigo e com você. E você precisa se posicionar hoje e entender que Deus conta com você para discipular, para doutrinar uma geração que virá após você. É isso que Ele está nos chamando nessa noite. É isso que Ele está nos convocando. A olhar para dentro da nossa casa e entender que os nossos maiores discípulos são aqueles que estão conosco. São os nossos filhos, é o nosso esposo, é a nossa esposa. É o nosso irmão. Tem uns aqui que Deus vai chamar até para discipular os pais. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, falando para ela tudo que Deus estava fazendo. E compartilhando com ela das coisas que eu recebi, as heranças espirituais que eu recebi, o legado que eu recebi, de algo que Deus entregou a ela e hoje se cumpre na minha vida. Falando para ela que não só em mim, mas nos meus filhos e nos meus netos.
Irmão, nós precisamos despertar. Jesus está voltando e nós precisamos assumir essa responsabilidade de aonde nós adentrarmos, a presença de Deus entrar junto conosco. O que acontece é que as nossas doenças emocionais, os nossos traumas emocionais têm adoecido e traumatizado a geração que vem depois de nós. Mas nós temos uma oportunidade hoje de decidir deixar Jesus entrar, nos curar, nos libertar, nos salvar, para que toda a nossa geração também seja curada, também seja salva e também seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade hoje. E eu sei que se eu for chamar você para vir aqui na frente, não vai ter lugar para você vir. Mas aí no seu lugar você vai fazer um sinal para Deus e você vai falar para Ele: Senhor, eu reconheço que eu preciso me posicionar hoje, que eu preciso olhar para os meus filhos e entender que eles precisam de Jesus tanto quanto aqueles que estão lá fora. Existe uma responsabilidade nas nossas mãos e o Senhor cobrará de cada um de nós. Nesse lugar não existe nenhum inocente mais, porque todos ouviram a verdade do Evangelho. Mas você tem uma decisão: ou você vai permanecer do mesmo jeito que você está, ou você vai mudar a sua história e a história da sua família. Ou você vai mudar a sua história, ou vai deixar que ela fique do mesmo jeito e ver aí o que vai dar. O Senhor conta conosco e Ele está nos chamando a uma responsabilidade. Quem vai ser o primeiro que vai fazer um sinal aí para Jesus? Um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Irmãos, nunca se viu uma geração de órfãos com pais vivos. Nunca se teve um tempo de tanta orfandade com pais vivos. Olha aqui para mim. É sua responsabilidade lançar essa flecha. E é esticar. Esticar quer dizer que tem que ter esforço, irmãos. Sabe para quê? Para que ela vá bem longe.
Esses dias a gente estava lá no sofá da nossa casa. E as minhas noras falando de netinho, de tudo isso. E eu falei, amor, a gente precisa ter outro filho. Os meninos estão indo embora. Aí o John levanta e fala, ê papai, não. A palavra é que o senhor tem 3 flechas incendiadas. Né, John? A palavra, pai. Sabe por que ele falou isso, irmãos? Porque o pai e a mãe dele falam que ele é uma flecha incendiada. O pai e a mãe dele, irmãos, ensina que ele é uma flecha incendiada. Hoje eu estou aqui, irmãos, e eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. O mais velho está ali, estava ministrando encontro com Deus. O outro está ali tocando bateria, o tempo desse estava dando uma de doido. Mas quem tem pai tem destino, irmãos. Quem tem pai tem destino. E talvez você possa falar, ah, pastor, mas eu não tenho o meu pai biológico. Existe um Deus que te adotou. Existe um Deus que te dá destino, menino. Existe um Deus que te dá destino, menina. Olha aqui pra mim, irmão. Anda aí, John, anda aí, John. Anda aí. John tá mancando, né? Arrancou o chamboque do dedo. Sabe o que, irmão? Jogando bola. Eu sei o quanto tá sendo difícil, irmãos. Mas eu falei, não, tu vai jogar bola, menino. Vai parar de ficar desse negócio dentro do quarto, com o celular. Vai arrancar o chamboque do dedo. E eu comecei a contar as histórias para ele, irmão, de quando eu era pequeno. Eu falei, John, da tua idade, John. Eu andava no meio da rua, John. Entrava nos terrenos, pegava manga. Subia em pé de manga, John. Aí ele falou, pai, o senhor era um menino ou o senhor era um bandido? O senhor estava pegando a manga, pai. Mas olha aqui para mim, irmão. Quem afia outro homem é um homem. E hoje você vê uma geração fragilizada e afeminada. Sabe por quê? Porque está faltando você dentro de casa. Está faltando você para gastar tempo com ele. E o ler a Bíblia, irmãos, o orar é crucial, é importante. Mas ele precisa brincar com você também. Você precisa levar ele para jogar bola. Mas hoje, sabe o que essa geração faz, Wagner? Sabe o que os pais fazem? Olha aqui para mim. Ah, irmão, essa é a mensagem que eu adoro. Sabe por quê? Porque a gente sai com raiva daqui. Não é mensagenzinha que a gente sai toda ai, o meu ego massageado. Ai, alegre. Recebi a chave da casa. Tá vendo aqui? A gente tem que sair essa noite indignado, com raiva. Indignado, com raiva. Sabe por quê? Ô geração, nós precisamos mudar para estender isso para a próxima geração, irmão. Nós precisamos passar um legado. Nós precisamos passar um legado.
Irmão, se eu tivesse uma filha, eu ia tratá-la que nem uma boneca. Mas o Senhor me deu 3 machos. Aí eu trato minha mulher que nem uma boneca. Mas macho tem que cheirar o quê? A macho. É responsabilidade. Levanta a mão aí os pais nesse lugar. Levanta a mão. E os que querem ser pai também. Os que vão casar. Eu quero declarar que o Senhor está levantando uma geração afiada. Não uma geração banana. Uma geração ousada. Não uma geração fragilizada. Olha aqui para mim. A responsabilidade é sua de ser o cabeça dentro da sua casa. A responsabilidade sua é de ensinar. A mãe é o controle emocional da família. Porque senão, né, irmão? Tá errado demais. Ela é o controle emocional. Oh. Levanta a mão aí. É você que tem que apontar o caminho. É você que precisa pegar o arco e esticar para que essa flecha vá bem longe. É você que precisa inchar o peito e... Agora vai! Você não é órfão. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: você não é órfão. Você tem um pai. Você não é órfão, você tem um pai. E se você tem um pai, você tem destino. Você tem futuro. Você tem legado. Você tem herança. Você tem futuro. Você tem destino. Você tem legado. Você tem herança. E o Senhor está levantando uma geração de filhos apaixonados. Filhos apaixonados. Tá vendo esse menino aqui? Ele nem imagina, irmão. Mas tem lugares que esse menino vai pisar que eu não vou pisar. Tem lugares que ele vai chegar. Mas eu vou chegar porque tem legado aqui também. Você entendeu essa mensagem? Então levanta sua mão e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo por toda a negligência, por toda a minha preguiça, por todas as minhas desculpas. Senhor Jesus, se a partir de hoje eu colocar desculpa no meu trabalho, fecha as portas desse trabalho. Senhor Jesus, a partir de hoje, o meu compromisso é lançar a flecha que o Senhor me confiou o mais longe que ela possa chegar. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. A gente já vai terminar, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa. Talvez você chegou a esse lugar com um sentimento desse, que não é filho, que não tem lugar na mesa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você essa noite. Você é filho sim, tem lugar na mesa para você.
Uma coisa que eu aprendi: na mesa do meu pai jamais falta alimento. E tem alimento para te nutrir. Se você chegou aqui fraco, ei, Jesus é o pão da vida. E se você comer dele, nunca mais você terá fome. Jesus, ele é a água da vida. Se você beber dessa água, jamais você tornará a ter sede.